Nascido Iosif Vissarionovich Djugashvili em Gori, na Geórgia, em 1878, a infância de Joseph Stalin foi marcada pela pobreza e brutalidade. Apesar de suas origens humildes, Stalin demonstrou desde cedo sinais de inteligência e sede de conhecimento, destacando-se em seus estudos e encontrando os escritos de Karl Marx. À medida que crescia, o interesse de Stalin por política e atividades revolucionárias se intensificava, aprimorando suas habilidades como organizador e propagandista. Movido por ambição e crueldade, Stalin se transformou de um forasteiro marginalizado em um dos ditadores mais poderosos da história. Os anos que se seguiram à Revolução Bolchevique forneceram o terreno fértil perfeito para a ambição de Stalin. Stalin se posicionou estrategicamente dentro do Partido Bolchevique, consolidando sua base de poder e eliminando rivais. Na época da morte de Lenin, em 1924, Stalin já havia superado seus rivais e estabelecido um regime totalitário. A União Soviética caiu sob o punho de ferro de um ditador, inaugurando uma era de repressão e sofrimento humano sem precedentes. Com Lenin silenciado, Stalin reconheceu a necessidade de eliminar quaisquer ameaças potenciais. O Grande Expurgo da década de 1930 foi a arma definitiva de Stalin para consolidar seu poder, criando um clima de medo e paranoia. Milhões foram presos, acusados de serem inimigos do povo, suas vidas destruídas por falsas acusações e julgamentos farsantes. Os expurgos deixaram uma mancha indelével na União Soviética, um legado de medo e suspeita que perduraria por gerações. Stalin orquestrou a construção de seu próprio culto à personalidade, inspirando admiração e obediência. A propaganda o retratava como um homem do povo, fomentando uma ilusão de intimidade e propósito compartilhado. A história foi reescrita para se ajustar à narrativa da grandeza de Stalin, com críticas equivalendo à traição. Esse culto à personalidade solidificou o controle de Stalin sobre o poder e forneceu uma sensação de estabilidade em um mundo devastado pela agitação. Stalin tinha como objetivo transformar a União Soviética em uma potência industrial por meio dos planos quinquenais. Milhões de camponeses foram desalojados e o ritmo da industrialização foi impressionante, com fábricas e siderúrgicas surgindo em todo o país. O custo humano foi imenso, com trabalhadores labutando em condições terríveis e a dissidência enfrentando repressão brutal. Apesar do sofrimento, os planos quinquenais alcançaram resultados notáveis, transformando a União Soviética em uma grande potência industrial. A coletivização visava substituir a vida camponesa pela agricultura industrial, tendo os kulaks como alvo, vistos como obstáculos. A campanha de coletivização encontrou forte resistência, levando a uma fome provocada pelo homem que assolou o campo soviético. A coletivização da agricultura soviética foi uma tragédia, sacrificando milhões de vidas por pureza ideológica. Levou à fome generalizada, dizimou agricultores experientes e semeou ressentimento entre a população rural. O Holodomor, uma fome provocada pelo homem, varreu a Ucrânia, ceifando milhões de vidas. Foi um ato calculado de genocídio com o objetivo de esmagar o nacionalismo ucraniano e consolidar o controle soviético. Aldeias foram isoladas, suprimentos de comida confiscados e pedidos desesperados por ajuda ignorados. O Holodomor continua sendo um tópico profundamente sensível, com muitos historiadores o caracterizando como um ato de genocídio, um capítulo sombrio da história humana. Seção 3. Uma nação forjada em aço. A ascensão do poder soviético. Enquanto o campo soviético sofria de maneira inimaginável, a busca implacável de Stalin pela industrialização estava transformando a nação em uma potência militar e industrial. Fábricas produziam tanques, aviões e munições a uma taxa impressionante, alimentando a expansão do Exército Vermelho,
o maior exército permanente do mundo. A União Soviética, antes considerada uma nação atrasada, estava emergindo rapidamente como uma força a ser reconhecida no cenário mundial. Esse novo poderio militar não era apenas para exibição, era um reflexo da paranoia profundamente enraizada de Stalin e de sua crença de que a União Soviética estava perpetuamente cercada por inimigos, tanto internos quanto externos. Os expurgos haviam dizimado as fileiras do Exército Vermelho, deixando-o mal preparado para o conflito que Stalin pressentia no horizonte. A rápida industrialização da década de 1930 foi, em parte, uma tentativa desesperada de fechar a lacuna, criar uma força militar capaz de defender a União Soviética da ameaça percebida da agressão capitalista. Essa obsessão com o poderio militar teve um preço alto. Os bens de consumo permaneceram escassos. O padrão de vida da grande maioria dos cidadãos soviéticos permaneceu extremamente baixo e a dissidência foi impiedosamente suprimida. A paranoia de Stalin permeou todos os níveis da sociedade, criando um clima de medo e suspeita, onde qualquer desafio percebido à sua autoridade era recebido com represália rápida e brutal. No final da década de 1930, a União Soviética representava um paradoxo. Uma nação de imenso poder industrial e militar, mas onde milhões ainda sofriam com pobreza, fome e opressão. As políticas de Stalin transformaram a nação de forma irreconhecível, mas a um custo humano terrível. O palco estava montado para um choque de ideologias, um confronto que determinaria o destino das nações e remodelaria a paisagem geopolítica do século XX. O mundo assistiu incrédulo, enquanto a Alemanha nazista, sob o punho de ferro de Adolf Hitler, embarcava em uma campanha de expansão e agressão. A anexação da Áustria, o desmembramento da Tchecoslováquia, cada ato de agressão corroía a frágil paz que havia se estabelecido na Europa após os horrores da Primeira Guerra Mundial. Em meio a essa crescente turbulência, Stalin fez um movimento que chocaria o mundo e lançaria uma longa sombra sobre seu legado. Ele assinou um pacto de não agressão com seu inimigo ideológico, Adolf Hitler. O pacto Molotov-Ribbentrop, assinado em Moscou em agosto de 1939, foi um exercício cínico de Realpolitik, um casamento de conveniência entre dois ditadores movidos pela ambição e uma sede compartilhada de poder. Para Hitler, o pacto assegurou sua fronteira oriental, libertando-o para liberar toda a fúria da Wehrmacht sobre a Polónia e a Europa Ocidental. Para Stalin, forneceu uma trégua valiosa, embora temporária, da ameaça de guerra, permitindo-lhe consolidar seu poder e expandir o território soviético às custas de seus vizinhos mais fracos. O pacto enviou ondas de choque pela comunidade internacional, particularmente entre os partidos comunistas da Europa, que lutaram para reconciliar sua oposição ideológica ao fascismo com o abraço de Stalin a Hitler. O pacto também teve consequências imediatas e devastadoras para os povos da Europa Oriental. Com um golpe de caneta, a Polónia foi dividida entre a Alemanha e a União Soviética. Seu destino selado, seu povo submetido aos horrores de dois regimes totalitários. Os Estados Bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, também foram forçados a entrar no redil soviético, sua independência extinta, suas populações sujeitas a deportações em massa e repressão política. O Pacto Molotov-Ribbentrop foi um testemunho da crueldade e cinismo da política externa de Stalin. Foi um pacto com o diabo, uma aliança temporária que teria consequências de longo alcance, preparando o cenário para o conflito mais destrutivo da história da humanidade. A trégua incômoda entre Hitler e Stalin durou pouco. Em junho de 1941, Hitler, encorajado por suas rápidas vitórias na Europa Ocidental, lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão militar da história da humanidade, destruindo a ilusão de paz e mergulhando a União Soviética no turbilhão da guerra total. O ataque inicial da Wehrmacht pegou o Exército Vermelho desprevenido, suas fileiras ainda se recuperando dos expurgos de Stalin, sua liderança dizimada pela paranoia e suspeita. As forças alemãs, lideradas por divisões Panzer, cortaram as defesas soviéticas, seu avanço aparentemente imparável. Cidades caíram, indústrias foram capturadas e milhões de soldados soviéticos foram mortos,
ou capturados nos primeiros meses da guerra. A vasta extensão das estepes russas ecoando com o estrondo da artilharia e os gritos dos moribundos. A invasão da União Soviética marcou um ponto de virada no reinado de Stalin. A aura divina cultivada por anos de propaganda se estilhaçou quando o Exército Vermelho cambaleou sob o ataque nazista. Diante da possibilidade muito real de derrota, Stalin foi forçado a confrontar seus próprios erros de cálculo e apelar ao patriotismo e à resiliência do povo soviético. A Grande Guerra Patriótica, como ficou conhecida na União Soviética, foi uma luta titânica, um choque de ideologias e impérios que deixaria uma marca indelével no século XX. Foi uma guerra travada em uma escala inimaginável, uma guerra de brutalidade inimaginável, uma guerra que testaria os limites da resistência humana e alteraria para sempre o curso da história. Os ecos do reinado de Stalin ainda reverberam pelo globo, uma lembrança assombrosa do fascínio sedutor e do potencial aterrador do poder desenfreado. Ele deixou para trás uma nação transformada, uma superpotência forjada no cadinho da industrialização e da guerra, seu poderio militar rivalizando com o dos Estados Unidos, sua influência se estendendo por continentes. No entanto, essa demonstração externa de força mascarava cicatrizes profundas, um legado de terror e repressão que continuaria a assombrar a União Soviética muito depois da morte de Stalin. O verdadeiro custo dos sonhos utópicos de Stalin é medido não em toneladas de aço ou megawatts de eletricidade, mas no sofrimento imensurável de milhões. Os expurgos, a coletivização forçada, o Holodomor, essas não foram aberrações, efeitos colaterais infelizes do progresso. Eles foram as ferramentas deliberadas e sistemáticas de um regime que valorizava a pureza ideológica e o controle absoluto acima da vida humana. Inúmeros indivíduos foram sacrificados no altar da ambição de Stalin, suas vozes silenciadas, suas histórias apagadas da narrativa oficial. Mesmo na morte, o legado de Stalin permaneceu uma fonte de controvérsia e debate. Para alguns, ele permaneceu um herói, um líder forte que guiou a União Soviética em tempos turbulentos, um baluarte contra o fascismo, um campeão da classe trabalhadora. Para outros, ele era um tirano, um assassino em massa que traiu os ideais da revolução, um símbolo dos perigos do totalitarismo, uma mancha na consciência da humanidade. A passagem do tempo pouco fez para diminuir o poder da imagem de Stalin, seu semblante severo, ainda capaz de evocar admiração e repulsa. Seu nome permanece gravado nos livros de história. Uma lembrança das consequências devastadoras do poder desenfreado e da capacidade humana duradoura para o bem e o mal. Hoje, enquanto lutamos com novos desafios, a ascensão do autoritarismo, a disseminação da desinformação, a erosão das normas democráticas, o legado de Stalin serve como um lembrete arrepiante da fragilidade da liberdade e da importância da vigilância na proteção dos direitos humanos. As lições de seu reinado são tão relevantes agora quanto eram durante os dias mais sombrios da Guerra Fria, um alerta severo contra o fascínio sedutor de soluções simplistas, os perigos do poder desenfreado e os efeitos corrosivos do medo e da intolerância. Na antiga União Soviética, o processo de lidar com o legado de Stalin tem sido lento e doloroso. Monumentos foram derrubados, arquivos abertos e as histórias das vítimas finalmente tiveram voz. No entanto, as feridas são profundas, as cicatrizes da repressão ainda visíveis na paisagem social e política. O debate sobre o legado de Stalin continua a dividir famílias, comunidades e até nações, um testemunho do poder duradouro de seu mito e do legado duradouro de seus crimes. A sombra de Stalin paira sobre o século XXI, uma lembrança gritante da capacidade humana para a grandeza e a depravação. É um legado que exige nossa atenção, nossa reflexão e nosso compromisso inabalável em proteger as liberdades duramente conquistadas que muitas vezes são consideradas garantidas. Pois, nas palavras da poeta russa Anna Akhmatova, que sofreu sob o reinado de Stalin, somente lembrando podemos evitar que isso aconteça novamente.